num momento eu senti mágoa de Deus, porque eu orava para Ele e perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais, me ajuda, cadê o Senhor? E era um silêncio com a dor que eu sentia, que eu falava assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, olha para minha vida, eu vim para esse lugar para morrer, olha onde eu cheguei. E aí, às vezes, eu ia correndo pedir minha mãe: mãe, tranca a porta, não deixa eu sair. Minha mãe falava: como que eu vou trancar a porta? Como que eu vou trancar a porta? Ainda vai me dar mais trabalho ainda, porque você vai querer pular a janela. Eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe, vingativa inclusive, e isso eu adquiri de todo um contexto de uma vida, inclusive que eu sofri um abuso de quem deveria cuidar de mim, aonde eu fui abusada por uma babá. Ela me molestou. Sempre gostei muito de festa, balada, reunião, churrasco, amigos, então gostava muito de carnaval. Tanto que da cidade onde eu vim eram 7 dias de folia, né? Então a gente aproveitava e era de manhã, de tarde, de noite, aonde eu cheguei, né, a ficar viciada, né? Onde eu usei muita droga ao ponto de chegar também a passar mal, ir para um hospital, precisar de socorro. Eu chegava pior do que antes de eu sair. Porque quando você sai, você se arruma, você escolhe a roupa, você tá toda. Aí você bebe, aí você fuma, aí você cheira, aí você bafora um lança, aí você vai fumar maconha, você se adapta ao ambiente. E aí quando você se vê sozinho, que é quando você chega em casa, que aí vem os pensamentos, os sentimentos, mais uma vez, olha o que eu fiz, eu não aguento mais. E muitas das vezes eu me dava conta, eu estava em casa, eu me dava conta, eu já estava na balada, no espelho. Eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Tinha pessoas que falavam assim para mim: olha para você. Você vai subir agora, seus filhos vão estar acordados, sua mãe também. Olha como que você está chegando. Que vergonha. Quando que você vai tomar uma atitude? Muitas das vezes a mesma pessoa que era usada para patrocinar a droga, na carona de volta ela usava essas palavras. E eu me senti um lixo. Eu até tentei ir em algumas igrejas, porque como a cidade é grande, você não conhece. Chegando na igreja, foi assim que eu fiquei. Sabe, achando que algo ia... Não, não, pelo contrário. Tudo, não é que tudo pode, mas não é bem assim. Não, Deus é contigo. Calma, as coisas vão se ajeitar. Não, eu não tinha mais tempo para as coisas se ajeitar. Eu precisava que fosse algo que mudasse a minha vida ali. Entendeu? Então é por isso que eu estava indo ali buscar, porque eu já tinha chegado de um jeito que eu não aguentava mais. Eu não queria mais. O louvor, ele te impacta, né? Porque o louvor, ele mexe com o seu sentimento. Mas eu não precisava que mexesse com o meu sentimento. Eu precisava de alguma coisa que mexesse comigo de verdade. E aí, com o menino que eu me relacionava na época, ele foi convidado para poder ir numa consagração de um obreiro. E me chamou para ir. E quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. E o mais engraçado que veio aquelas vozes: mas eles são ladrão. Você tá aqui? Imagina, eles vão te roubar. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e tão tremendo que nessa pregação ele falou tudo que eu achava que ele não ouvia. Nessa pregação ele falou das vezes que eu dobrava o joelho, que eu falava: cadê o Senhor? Das vezes que eu achava que eu ia morrer. Das vezes que ninguém me amava. Das vezes que não tinha mais jeito. E ele disse: eu quero essa vida. E eu falo com você que tentou dar cabo dela e disse depois que nem para isso você servia. É essa vida que eu quero. Aquilo me impactou de uma forma
tão grande que eu falei: "Não é possível". Aquela que não ouvia conselho, aquela orgulhosa, aquela que também não aguentava mais. E eu falei para Deus: "Senhor, se o Senhor arrancar de mim essa tristeza, esse vício que eu não consigo ficar um dia sem usar droga, que inclusive aqui agora, eu tô com vontade de fumar e cheirar. Senhor, eu tô falando a verdade, eu tô com vontade. Se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou sair daqui, eu vou fazer, porque eu tô com vontade, eu tô com muita vontade". E eu falando com Deus como se tivesse alguém, sabe, na minha frente. Se o Senhor tirar isso de mim, porque eu já tentei de tudo, eu não consigo. Eu te dou a minha palavra, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu nunca mais eu vou fazer nada que não seja segundo o que o Senhor me direcionar. E aí eu saí, peguei o carro, liguei para os meus amigos e falei assim: "Eu quero saber onde vocês estão, que eu tô indo para aí". Eu fui pro bar, pedi uma cerveja, já tinha parado para buscar o meu cigarro. Quando eu sentei, já estava todo mundo, né, bebendo. Quando eu tomei o primeiro copo, horrível, um gosto horrível. Aí eu falei: "Meu, mas que cerveja horrível, tá choca?". E aí eu falei: "Quer saber?". Fui, fumei um cigarro. Nossa, na hora que eu... Mas eu engasguei, eu não conseguia tragar mais. Eu falei: "O que que tá acontecendo comigo?". Todo mundo zoando: "Ué, carioca, o que tá acontecendo com você? Tá esquisita". Eu falei: "Então é o seguinte, vamos lá buscar droga". Na hora que eu... Tchim! Espirrei tudo, fui tentar de novo. E a queimação aqui, que queimava, isso daqui que escorria o nariz, assim. Mas queimava. Mas queimava tanto, tanto, tanto. E ainda assim eu tentava, eu forcei para fumar, eu forcei para beber, eu forcei para cheirar. Aí eu ouço uma voz dentro de mim: "Eu sou contigo". Nossa, quando eu ouvi essa voz, ele me trouxe o voto que eu fiz com ele lá no altar. Você lembra o que você falou? Você não tem vício. E ali eu disse: "Meu Deus, é verdade. Senhor, eu não consegui mais usar, eu não tenho vontade. Senhor, eu não tenho vontade mais. Senhor". E aí ele me trouxe que estava me limpando. E que amanhã, que seria, né, o dia que teria o culto, eu poderia ir. E daí eu fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda semana. E eu falei para Deus: "Agora eu estou aqui, porque o Senhor fez aquilo que eu nem imaginava que já tinha sido feito". Então me afastei das amizades. Primeira coisa que eu fiz foi excluir, né? Não tinha por que estar vendo status, não tinha por que estar falando se aquilo não era mais o que eu queria. E aí, na quarta-feira, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. E aí, conforme eu ouvia a palavra, conforme eu orava, conforme eu meditava, eu ia entendendo o que eu precisava fazer. Deus falou que eu precisava liberar o perdão para a moça que me molestou. E Deus criou uma situação. Eu consegui localizar ela pela minha rede social. E aí, eu escrevi. Quando eu enviei, ela já me respondeu. Ela me respondeu dizendo que por muito tempo me procurou porque ela havia se convertido e queria pedir o perdão por tudo que havia me feito. E aí eu cheguei para Deus e falei: "Senhor, eu consegui. Eu posso receber o teu Espírito porque eu ouvi falar, que eu não sabia, que tinha que ter o Senhor dentro de mim. Onde isso?". E aí eu fiz a maior de todas as buscas da minha vida. Eu implorei a Deus a presença dele, porque não adiantava ele estar andando comigo, me direcionando: "Pede perdão, libera o perdão, faça isso, exclui a amizade, faça isso, não faça aquilo". Ele precisava estar dentro de mim, porque eu ia permanecer até o fim. E naquela busca, eu ouvi novamente aquela voz: "Eu sou contigo, minha filha". E aí eu saí. Parecia que eu tinha, sabe,
uma força, sabe, que dava para encarar tudo e, sabe, tudo e todos, e aí eu vi que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais aquela menina sofrida, que eu não era mais aquela menina depressiva, que angustiada, cheia de traumas. Não, não, eu recebi o maior de todos os presentes da minha vida, da minha vida. Eu hoje tenho o Senhor caminhando comigo, me direcionando, me auxiliando para que eu não erre, para que eu não peque, me ensinando a palavra. Então hoje ele vem e endireitou todas as áreas da minha vida. Ele me deu um relacionamento, porque eu falava, Senhor, eu não quero uma pessoa que não tenha sede de ganhar almas como eu tenho. E o mais legal foi para honrar Deus que o meu casamento no civil foi 1 mês. No mês seguinte nós casamos no altar, o pastor nos deu a benção, né, com a nossa família. E aquela menina que precisava estar cheia de amigos, ter vários relacionamentos, aquela menina que precisava usar as drogas, né, como eu relatei, participava de carnaval e festas, sem fim, né? Hoje essa menina não precisa mais disso. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não tenho mais raiva, não tenho mais ódio, pelo contrário, hoje quando eu vejo uma pessoa sofrida, eu já quero chegar para ela e falar, vem, faz isso, não carrega esse sentimento, porque esse sentimento só maltrata você, não é a pessoa. O perdão fala de você, libera, acabou, vai, vamos, vem, Jesus tá aqui, ele vai te perdoar. E aí eu tenho essa hoje certeza que Deus é comigo, que Deus está na minha vida e que eu tenho essa sede de ir até o fim, para que a minha salvação seja conquistada.